que é o que nós vamos ler agora. E aí, à medida que os irmãos forem achando, Romanos 5, a partir do primeiro verso, aqueles que puderem, né, em reverência à palavra de Deus, do verso 1 ao verso 11. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Feche os seus olhos. Amado Deus, mais uma vez oramos, Senhor, pela Tua palavra que foi lida neste momento. Que o Senhor venha dar graça, sabedoria, entendimento, ó Deus amado, para podermos transmiti-la aos Teus filhos. E a eles, ó Deus, que o Teu Espírito fale também ao coração dos Teus filhos. Jogue luz sobre a Tua palavra, para que ela possa, Senhor meu Deus, fazer sentido e ser guardada e aplicada, Senhor, na nossa vida. É o pedido do nosso coração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Nós estamos caminhando, né? Já vimos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, né? O capítulo 3, a gente chegou naquele beco sem saída, que era a situação em que o apóstolo, depois de dizer, né, que nos capítulos anteriores, todos estão debaixo do pecado, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação pela graça, mediante a fé. E como que funciona isso? No capítulo 4 foi onde o apóstolo aplica isso de uma forma prática, usando o pai Abraão, que é chamado para nós, conhecido como pai da fé. Porque Abraão, quando creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, isso aconteceu quando Abraão ainda não era circuncidado, isso aconteceu quando Abraão ainda não era, vamos dizer, ou não conhecia a lei. A verdade, a lei veio bem depois de Abraão. Então não tinha nada a ver. Então, Abraão, desta forma, se torna o pai da fé. Não é isso? E nesse trecho que nós começamos a ler aqui, o apóstolo agora muda um pouquinho de assunto, porque ele está falando o seguinte: bem, se a salvação é um benefício que nós recebemos mediante a fé e pela graça de Deus, ou seja, aquele famoso favor imerecido, tá bom, ótimo. Quais os desdobramentos disso? Né? O que mais vem nesse pacote? Né? E até aqui, o apóstolo respondeu também uma outra perguntinha. Olha, se nós, sendo pecadores, e ele falou que está todo mundo no mesmo patamar, o religioso, o sem religião, aquele mais ruim lá que ele descreve em Romanos 1, de 18 a 32, que são irreconciliáveis, inimigos, né? Aquela lista enorme, é uma das listas grandes. Uma outra lista foi lida ontem, né? Quando fala lá de 2 Timóteo capítulo 3, né? Leu lá no comecinho. Então, ele colocou todo mundo no mesmo patamar, todos pecaram.
né? E aqui ele vai começar a dizer, mas quais são os benefícios decorrentes da justificação? Então ele está tentando responder, ou deixando claro para mim, para você, o seguinte: como pode um Deus santo, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é criador dos céus, da terra, de tudo o que neles há, criador do ser humano, criador de todas as coisas, e que tem a história sob o controle das suas mãos, como pode esse Deus, sendo santo, nesse nível, habitar, ou estar junto, ou caminhar ao lado de pessoas que são pecadoras? Então ele vai tentar, e até o capítulo 4 a gente respondeu, olha, mediante a fé no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi que tornou isso possível. E aqui, no capítulo 5, que lemos agora esse primeiro trechinho, nós estamos vendo o desdobramento. E o primeiro efeito, meus queridos, e a primeira benesse, o primeiro benefício que você recebe, e o apóstolo diz, está aqui no primeiro verso. Porque ele está dando continuidade ao que ele falou no anterior, no finalzinho do 4. Porque se ele diz aqui, olha, a nós, os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu fui declarado justo. Então, aquilo que Martinho Lutero costumava dizer, que nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós apenas mudou o nosso status diante de Deus. Nós fomos declarados justos. Mas a gente ainda peca ou não? Peca, né? Mesmo a gente tentando, lutando, jejuando, orando, fazendo um monte de coisa, ainda escorregamos. Ainda erramos o alvo, que é o significado de pecado, né? Mas ele diz aqui que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Somos declarados, então, justos diante do Senhor, os que creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por causa disso. Aí quem não crê? Bem, quem não crê continua no mesmo estado. E aqui, irmãos, então nós vemos no verso 1 que ele já fala do primeiro benefício. Justificado, então, mediante a fé, para a gente não esquecer que ele está falando isso, que é sempre mediante a fé. Se não tiver fé, a gente já sabe, né? É impossível agradar a Deus, não é isso? Aquela coisa toda, a gente já sabe. Mas o ponto aqui é, justificados mediante a fé, temos paz. Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho paz com Deus por meio de Jesus. Então, se não for por meio dele, eu consigo ter paz com Deus? Usando o raciocínio do nosso irmão Moisés, o raciocínio lógico aí, fazendo a conta ao contrário. Se por meio dele eu tenho paz, sem ele eu estou em guerra, estou em conflito, estou em uma posição de antagonismo, né? A palavra é difícil, mas você está numa posição de oposição a Deus. Eu e você. Estamos em situação de oposição, sem Cristo. Mas nós não estamos sem, nós estamos com. Aleluia? Então, se nós estamos por meio do nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem? Aí ele está dizendo, é por causa dele que nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Que graça? A paz. A paz, ela se torna uma graça, um dom, um presente. Né? Aqui o sentido a esta graça quer dizer, ou a esse favor, né? Deus concedeu paz, ele estabeleceu paz comigo e com você, por intermédio de Jesus Cristo. E aí ele diz que, tendo essa paz, né? E aí eu quero que os irmãos entendam isso, se nós temos paz, e nós estávamos num estágio, ou num estado anterior, de oposição, o que estava, ou o que está, sobre aqueles que estão em oposição a Deus? Segundo a palavra de Deus, em João 3,36, por exemplo, diz que sobre eles permanece
a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: a ira de Deus se revela sobre toda a impiedade. A ira de Deus. E aqui mesmo, verso 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ter paz com Deus, então, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, a parte dele, fora de Cristo, não tem paz. Fora de Cristo, sabe o que está sobre mim? Ou está sobre todo aquele que não... a ira de Deus. E isso, irmãos, para mim e para você é uma coisa urgente. Porque isso quer dizer que nós temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho. Porque a palavra de Deus nos diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então não adianta ser desse jeito. Mas o que compete à igreja? Pregar. O que compete à igreja? Testemunhar. Dar exemplo de vida, né, que foi falado ontem. Ser referência para os outros. Pelo seu bom testemunho, pelo seu bom procedimento. Amém, irmãos? Esta graça. A paz, então, ela reside no fato de que cremos em Jesus e temos esperança na manifestação da glória de Deus. E isso é importante. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo vai dizer, se não me engano aqui mesmo, mais para frente, que nós fomos salvos em esperança. O que quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer, irmãos, que nós ainda não temos ou não desfrutamos, né, não gozamos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Como diz, né, ainda não chegou ao coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, ou que têm esperança nele. Esperança da glória de Deus é a esperança dessa partezinha que Jesus subiu aos céus, de onde há de vir. Ele não vai julgar de lá, ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. A esperança que eu e você temos de ter é essa. E quando ele vier, irmãos, vai ser um estouro. Vocês estão pensando que não, irmãos? Até a gente está aqui, não, mas não sei o quê, aí a gente fica, né, trabalhando com algumas ideias, com alguns conceitos, de que, olha, não, mas a gente vai ser arrancado antes. Suponha que essa não é a única visão. E se isso não acontecer, da gente ser arrancado antes dos 7 anos de tribulação? E se não for assim? E se for simultâneo? E se a gente passar por esse caldeirão todo aí? Até porque a palavra de Deus diz isso. Lemos ontem. Todo aquele que quiser viver uma vida piedosa será perseguido. Então, meus queridos, verso 3 e verso 4. Né? Nós então esperamos a manifestação daquilo que vai acontecer. Salvo em esperança quer dizer isso. Eu estou esperando se consumar. Se consumar. Se completar aquilo que já começou. Agora, o detalhe interessante do verso 3 e verso 4, onde ele está falando sobre essa paz, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só, não é assim o meu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus. A paz estabelecida aqui, como foi dito, foi estabelecida pelo sacrifício único e perfeito de Cristo. A paz que eu tenho com Deus não é uma paz meia boca que vai passar. Se porventura eu errar e pecar, perdi a paz. Do ponto de vista, ele estabeleceu paz comigo. Paz comigo, paz contigo. Percebe, irmãos? Deus não te vê mais como inimigo. Esse é o ponto. Esse é o ponto importante. Nós não somos inimigos de Deus. Éramos, não somos mais. Éramos por natureza filhos da ira, é o que diz lá no comecinho de Romanos, mas agora não somos mais. Não somos mais. Então, ele diz aqui, então não somente nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aqui ele está mudando o foco, né? Ele está dizendo o seguinte:
a gente está sendo movido por essa esperança da manifestação de Cristo, de tal forma que isso nos motiva. Ah, mas eu sei o que está guardado para mim lá na frente. Eu tenho a esperança de que, ainda que eu morra, que como Jó disse, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que eu esteja morto, eu vou ressuscitar para contemplar Ele. E é esse que é o ponto, irmãos. A gente pode estar, é o que diz a palavra, pode ser que por ocasião da vinda de Jesus, nós estejamos aonde? Ter virado cinza, já ter morrido. Mas a palavra nos garante que nós, que morremos antes, por ocasião da vinda dele, nós vamos ressuscitar primeiro. Nós ressuscitaremos primeiro. E também diz que aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda, seremos transformados. A manifestação da glória de Deus é essa. Ela vai se manifestar naqueles que já morreram, que ressuscitarão, vai se manifestar no que estiverem vivos, e vai se manifestar também na natureza. Aqui mesmo, mais para frente, ele vai falar que a própria natureza está gemendo, aguardando a manifestação, a sua redenção. Redenção quer dizer resgate. Então, tudo aquilo, toda essa lambança que o homem está fazendo com a natureza, achando que ela era o dono dela, porque ele não é, ela foi, como é que se diz? Quando é arrendada, né? Foi arrendada para ele. Toma conta, filho. Aqui, irmãos, no verso 3 e 4, está dizendo que não somente isto, nos gloriamos nas tribulações. A tribulação produz perseverança. A despeito das dificuldades, a gente insiste, porque a gente está esperando o que vem lá na frente. Ponto importante aqui, irmãos, é o seguinte. Existe uma coisa que os teólogos chamam de tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus, ele já está entre nós? Sim, ele está entre nós. Mas ele já está plenamente estabelecido? Não. Então existe essa dificuldade, irmãos. Há uma tensão. Por outro lado, o que é o que a gente já tem? Temos em nós aquele que é maior do que o que está no mundo. Temos hoje, paz com Deus. Olha lá a paz de novo. Eu não sou inimigo de Deus. Sobre mim não está a espada da lei, que a gente tem um hino que canta isso, né? Não está sobre nós. Percebe, irmãos? Você já desfruta de paz. Vou mais longe, você hoje pode, de onde você está, e não interessa, mas estou no banheiro da empresa, lá mesmo. Você pode, de lá do banheiro da empresa onde você trabalha, mas é sujo o banheiro, não tem problema. De lá, você pode, sabe aonde você pode chegar? No trono, diante do trono de Deus. Isso não é pouca coisa, irmãos. O Criador, o sustentador do universo, o Senhor da história, você pode se colocar diante dele, por causa do novo e vivo caminho, isto é, através de Cristo, Jesus Cristo, você pode chegar lá. Pela oração, você pode chegar lá. Isso é espetacular, irmãos. Você já desfruta disso. Você já desfruta da proteção dos seus anjos, diz a palavra de Deus, pois ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem de tropeçar em alguma pedra. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Isso você já tem hoje. É o já. Mas o ainda não. A felicidade que nós desfrutamos, ela é perene, ou seja, ela não acaba? Acaba, né? Sempre tem uma coisinha para atrapalhar, né? Uma briguinha aqui, uma doença ali, uma perseguição ali, né? Não consegue passar de fase no videogame lá. Nossa fé não é um salto no escuro. A nossa esperança, ela já começou. Que esperança é? Porque eu não estou esperando Jesus nascer, porque ele já nasceu. Eu não estou esperando Jesus morrer, ele já morreu. Eu não estou esperando Jesus ressuscitar, ele já fez isso. Eu não estou esperando Jesus ascender aos céus, porque ele já está lá. Segundo as Escrituras.
Eu estou esperando ele voltar. Nós esperamos Jesus voltar. Parte da nossa esperança já foi concretizada. Os crentes do Velho Testamento esperavam a promessa da vinda do Messias esperado. E foram salvos por ela, na esperança da vinda dele. Primeiro, né? Nós estamos esperando a segunda vinda ou a volta dele, né? Amém, irmãos? É isso que eu e você aguardamos. Então, a nossa esperança, ela não é uma coisa subjetiva, assim, a gente espera aí, estamos ali. Né? Não, nós estamos esperando algo concreto. A volta de Jesus. Física, corpórea, ele vai vir ali, ó, corpo presente. Coisa linda, irmãos. Uma garantia dessa esperança que ele dá para mim e para você, verso 5. A esperança não confunde, por quê? Porque o amor de Deus, que é essa substânciazinha que a gente não consegue pegar, não consegue entender, não consegue medir, às vezes fica lá, o amor, uma coisa... Não, irmãos. O amor de Deus para conosco é um negócio objetivo, quase que palpável. Porque a gente fica viajando, né? Não, amor, né? Fica vendo aquelas figurinhas do Amaré, lembra do Amaré? Ninguém lembrou? Entendeu a referência? Amar é, né? Bobagem. Amor para Deus é o seguinte, olha aqui. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Parte A. O Espírito Santo foi derramado no nosso coração. Isso aqui, irmãos, é para fazer uma alusão, né? Ao Velho Testamento, quando os utensílios do templo, ou as pessoas que serviam no templo ou no tabernáculo, elas eram ungidas. Quando é ungido, é separado. Quando é ungido, é consagrado. Quando é ungido, pertence a ele. Estão entendendo? É dele. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós, em nós, né? Quando Jesus fala, ó, lembra lá de João, quando ele fala da fonte de água viva? Ó, despejou, irmãos. O Espírito foi derramado em nós. E isso nos dá paz. E isso nos dá alegria. E isso nos enche de amor. Isso nos dá certeza. A certeza que Zaqueu teve, né? A certeza de que nós não somos um na multidão aí, mais um. Não. Chama pelo nome. Jesus não chamou, ô Zé, desce aí. Não. Zaqueu, desce porque convém a mim pousar na tua casa. Chamou pelo nome. Irmãos, ele nos conhece pelo nome. O Espírito Santo dá essa não é sensação, garantia, dá essa certeza de que eu não sou mais um. Ah, eu fui pescado de tarrafa lá, ele jogou a rede, que puxou, ele puxou. Não. Nós somos pegos pelo anzol, ó. Um por um. Individualmente. É meu. E o Espírito Santo habitando em nós também quer dizer que ele está nos guardando, nos selando. Pertence a nós. Outorgado, né? O termo outorgado é imposto. O Espírito Santo foi colocado em nós. Mas eu não quero, não tem essa de... E mesmo que eu não quero, ele foi quebrando todas as suas defesas, todos os seus preconceitos, todas as suas ideias, porque nós, irmãos, éramos inimigos. E por natureza a gente não queria saber de Deus, não. Mas foi quebrando uma por uma, e hoje a gente consegue ficar sem, como foi falado ali. A irmã falou, nem piscar, né? Nem piscar. Senhor, não se afaste de mim um minuto, um segundo. Não posso ficar sem a tua presença. E o Espírito Santo faz isso. Ele é a presença de Deus em nós. Amém, irmãos? É isso que nos enche de esperança. Se ter o Espírito Santo em nós já é esse gozo, é essa alegria toda, essa explosão toda, imagine...
Imagine você poder contemplar e não ser consumido, não morrer, pela manifestação dele, da sua glória. E se tem uma coisa que sempre marcou o cristão, o crente, ou vamos dizer, o crente raiz, era a esperança bendita da volta de Jesus, irmãos. Era isso que motivava ele. Mesmo, né, como disse o nosso irmão Moisés, a despeito de todas as dificuldades, ele ia em frente, que é o que está dizendo aqui. Então a tribulação, em vez de desanimar, fazia ele persistir. Não desistir nunca. Amém, irmãos? Esse amor, então, ele é demonstrado de forma objetiva. Pela morte de Cristo. Mas onde que Deus prova que Ele nos ama? Aqui. Quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Ele está dizendo o seguinte: pelo um justo, talvez alguém morresse, vá lá. Mas Ele morreu pelos ímpios, pelos injustos, pelos pecadores. Foi por estes que Jesus morreu. E aí fala: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém se santificou, ninguém se batizou, ninguém se purificou, ninguém mudou a sua conduta para depois ir lá falar com Jesus para que ele... Não, nós estávamos envoltos, amarrados, presos no pecado, e ele morreu por nós, né? Para nos libertar, como foi dito na primeira leitura do culto. Verso 9. Logo, muito mais agora, aí ele vai continuar. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então, ele volta lá no comecinho, né, no verso 1 ele diz, justificados mediante a fé, ele vai de novo retomar o que ele estava falando. Então, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Só para você e eu não esquecermos. Por que somos salvos? Por causa de Jesus. O sangue aqui não é questão do sangue, tal, que foi, né, aquele filme do Quentin Tarantino, sangue para todo lado. Não necessariamente isso. O sangue aqui é para fazer lembrar que Jesus morreu na cruz, ele se sacrificou, sim. Ele sangrou, sim, não sei o quanto, mas sangrou. Mas o contexto é a morte dele, especificamente o sacrifício de Cristo por mim e por você. A morte dele. Ele morreu em nosso lugar. É isso que ele quer fazer, eu e você, lembrarmos aqui. Somos então justificados por seu sangue, agora nós seremos salvos da ira. A ira de Deus não está sobre nós. Aleluia! A ira de Deus não está sobre você. Se você crê em Jesus Cristo, o sangue dele está sobre você e te cobre. Que beleza! Verso 10 e verso 11, então, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Resumo da ópera. Em todas as situações aqui, eles estão se gloriando. Nós nos gloriamos, né? Na esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos nas tribulações e também nos gloriamos em Deus por Jesus Cristo. Por quê? Por causa dele nós recebemos algo espetacular. Nós éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos. Nós éramos injustos, passamos a ser justos. Nós estávamos condenados e passamos a ser salvos. Salvos, irmãos. Salvo. Isso é espetacular, irmãos. E isso tudo, né, quando fala de inimigo a amigo, de injusto a justo, de condenado a salvo, isso você pode resumir numa palavra só: reconciliação. Nós fomos reconciliados. E isso também vai abrir, né, quando entrar na próxima sessão, que a gente vai ver na próxima vez que a gente pregar Romanos, que é o gancho que ele vai chamar o seguinte, porque lá atrás, no princípio, lá no Gênesis, o homem, né, Adão especificamente representando toda a humanidade, ele
ele era conciliado, ele estava de bem com Deus. Ele tinha comunhão plena com Deus. Ele tinha isso que nós estamos esperando ter. Ele já desfrutava disso. Por isso, reconciliados. Porque nós perdemos isso. Ou, na verdade, a gente nem conheceu isso direito, né? Mas nós passamos a desfrutar por causa de Cristo. Então, a reconciliação é essa mudança. O Senhor novamente se aproxima e o Senhor pode habitar em nós, porque nós fomos declarados justos. Justos. Fomos declarados justos porque cremos no sangue de Jesus, no sacrifício dele feito por nós para nos salvar. Espetáculo, irmãos. Está vendo como a coisa se encadeia todinha? Então você foi justificado. Amém? Algumas aplicações aqui, irmãos, apesar que eu já falei uma delas, né? A nossa paz com Deus, ela não é uma trégua. É uma mudança de estado. É uma mudança de status nosso. Eu era inimigo, agora sou amigo. É o reconciliado. Outra coisa, irmãos, ser experiente, que foi falado aqui, experiência produz esperança, perseverança, experiência. O que essa experiência quer dizer? Experiente quer dizer ser aprovado. Passa pela dificuldade, mantém-se firme, então você está aprovado. Faz lá o contrato de trabalho, passa o período probatório ou período de experiência e você é aprovado. Teste. Vamos ver se o camarada vai, se ele se dá bem aqui nessa área. Para vocês entenderem. É isso, irmãos. Ele diz que é crente mesmo? Vamos ver. Não acredito nisso, irmãos. Parábola do semeador. Não preciso me alongar aqui. O cara é bom? Ele é dos meus? Então vamos ver. Manda a prova lá. Aí ele fala, que isso não é para mim, vai embora. É dos meus? Então vamos mandar prosperidade, riqueza, vamos dar, né? Vamos fazer ele ser bem sucedido. Aí o camarada fica lá, consegui tudo isso, estou cheio, estou farto, e não quer mais saber de Deus. Abandona o Senhor, esquece quem foi que abençoou o seu braço, quem que abriu o seu caminho, quem que prosperou os seus negócios, enfim, né? Então, são esses os testes. É dos meus? Mas ele nem começou aqui, o inimigo já arrancou tudo dele. Não ficou nada. Percebe, irmãos? Então, ser experiente, será aprovado pelos testes da vida, pelas tribulações. Está passando pela luta, está difícil aí se manter firme? Vou te dar uma notícia. Pode ser que piore. Mas, irmãos, a gente tem uma promessa de que um dia vai melhorar. E se não melhora no tempo presente, é certeza, hein? No porvir, tá? Amém, irmãos? Para ninguém ser enganado aqui, né? Então, meus queridos, a morte de Cristo, ela proporciona para mim e para você a justificação. Ela proporciona para mim e para você a paz com Deus. E, finalmente, ela nos reconcilia. Olha que beleza. Você se reconecta com Deus. Nós estávamos longe. Nós estávamos afastados. A gente não tinha nem conhecimento disso, irmãos. Mas Ele veio, se aproximou, destruiu todas as nossas defesas, todos os nossos preconceitos, quebrou todos os nossos medos e deixou a gente com uma alternativa só, é Ele. Aí a gente foi de braço aberto, não é, irmãos? E nos rendemos aos pés do nosso Salvador. Louvado seja Deus. Que bom que você e eu estamos reconciliados com Deus. Tem gente aí fora, tem gente na nossa família que ainda não está, que ainda não sabe. E não vamos dourar a pílula aqui. A ira de Deus está sobre eles. Isso não quer dizer que tudo vai dar errado para eles, tudo vai dar certo para nós. Não. Isso quer dizer que a ira de Deus está sobre ele. Lá no final, se não houver mudança, se não houver conversão, se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, a gente já sabe onde vai dar. Porque a ira de Deus foi descarregada em Jesus. Quem crê em Jesus está salvo da ira. Quem não crê em Jesus, a ira está sobre ele.
E essas pessoas sofrerão a punição. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Por isso nós temos que viver o Evangelho. Para que as pessoas que estão lá possam ter a oportunidade, pelo menos, de falar, olha, não fui pego de surpresa, eu sabia. E é essa a missão da igreja. É isso que eu e você temos de fazer. Ah, mas converter? É com Ele. Deixa com o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem. Ainda hoje é. Quem convence o homem do pecado, justiça e juízo. Amém, irmãos? Deus abençoe a amada igreja. Na próxima, a gente continua. Deus abençoe.